Boa tarde, quarta-feira, 14 de dezembro, o RF News já está no ar. E veja os destaques da edição de hoje. Presos suspeitos por desviar R$8 milhões da construção de museu em homenagem a Lula. O serviço pago teve um custo muito maior do que o efetivo. Confusão durante protesto contra a PEC do teto dos gastos. Projeto foi aprovado em segundo turno pelo Senado. Na prática, fechamento de hospital. Zagueiro Neto deixa a UTI na Colômbia. E sobreviventes chegam a Chapecó. Eu trouxe meu menino de volta aqui, ó. Esses e outros destaques ao vivo no RF News. Nós abrimos essa edição com mais um escândalo envolvendo desvio de dinheiro público. 2 secretários da Prefeitura de São Bernardo do Campo foram presos suspeitos de desviar cerca de R$8 milhões na construção de um museu em homenagem a Lula. Os carros de luxo e R$300 mil em dinheiro estavam com um dos empresários detidos na operação. A Polícia Federal cumpriu mandados em 8 cidades. Entre os 8 presos, 2 secretários e um subsecretário da Prefeitura de São Bernardo do Campo. A operação investiga o desvio de recursos nas obras do Museu do Trabalho, projetado para contar a história do sindicalismo no ABC Paulista, e que é conhecido na região como o Museu do Lula. A obra, iniciada em 2012, deveria durar 9 meses, mas ainda não foi concluída e já consumiu R$15 milhões. 8 milhões teriam ficado com a quadrilha. O dinheiro para a construção vinha de um convênio firmado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e o Ministério da Cultura. O esquema para desviar recursos, segundo as investigações, começou já no superfaturamento do projeto do museu. E a licitação para contratar a empresa responsável pela obra teria sido direcionada. A aprovação do convênio pelo Ministério da Cultura em apenas 4 dias foi incomum, segundo a Procuradoria da República. E a quadrilha cometeu várias fraudes para justificar os gastos superfaturados. Nós tivemos superfaturamento na prestação de serviços, pagamento por serviços não prestados e nós tivemos até a quinterização dos serviços. E isso aconteceu de forma que o serviço pago teve um custo muito maior do que o efetivo, justamente para propiciar que ao longo da cadeia de terceirização ele fosse desviado. E o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, do PT, não comentou sobre o caso. O Superior Tribunal de Justiça concedeu na tarde de ontem um habeas corpus à prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, do PSD, presa acusada de chefiar um esquema de desvio de R$45 milhões dos cofres públicos. O ministro Sebastião Reis Júnior também concedeu liberdade provisória a 7 réus da operação. Apesar da liberdade, Darcy Vera está proibida de entrar no prédio da prefeitura, de manter qualquer contato com outros investigados e de deixar Ribeirão Preto sem autorização judicial. Ainda não há prazo para que a prefeita deixe a penitenciária feminina de Tremembé, para onde foi levada em 6 de dezembro. Antes, a prefeita havia passado 4 dias na Superintendência da Polícia Federal, no bairro da Lapa, na capital paulista. Desvia R$45 milhões e já está em liberdade. Esse é o nosso país. E diversos protestos contra a PEC, que limita os gastos públicos, terminaram em quebra-quebra em várias capitais. Confusão no prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Manifestantes derrubaram a grade de proteção e invadiram o local. Eles quebraram vidraças e jogaram rojões. A confusão contra a PEC, que limita os gastos públicos, teve também prisões. 2 mulheres, uma delas com passagem pela polícia por roubo. Esta imagem mostra o momento em que uma das mulheres é detida. A foto mostra os explosivos encontrados, incluindo 5 bombas caseiras. O material foi avaliado pelo Esquadrão Antibombas e detonado durante a madrugada nesta praça. Houve protestos também em outras capitais. Em Brasília, um ônibus foi incendiado e vários carros depredados, inclusive da polícia. Houve confronto entre PMs e manifestantes.
Nesta concessionária, 29 carros foram danificados, mais de 70 pessoas foram detidas e 8 policiais ficaram feridos. Em Porto Alegre, manifestantes e policiais entraram em confronto em 2 locais diferentes. O batalhão de choque usou bombas de gás. Em Vitória, no Espírito Santo, também teve quebra-quebra, principalmente em agências bancárias. Em Belo Horizonte, os bancos também foram alvo dos ataques. 2 agências foram depredadas e os manifestantes tentaram invadir a sede central. Aqui também houve conflito com a PM. E apesar de todo esse protesto, em uma sessão tumultuada, o Senado aprovou sim em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. No final da votação, o placar registrou uma vitória com 53 votos para o projeto que vai congelar os gastos do governo nos próximos 20 anos e considerada essencial para o ajuste das contas públicas. Nós tivemos hoje 6 ausências de votos, sim, que em tese votariam conosco se estivessem aqui. Nós tínhamos a opção ou adiar a votação ou votar e sinalizar que o governo continua aprovando as matérias importantes. O governo não conseguiu repetir sequer o resultado de 61 votos favoráveis no primeiro turno e ficou por 3 votos para que nós conseguíssemos preservar a saúde e a educação desse congelamento de gastos durante 20 anos. A oposição até que tentou barrar a votação e foi ao Supremo Tribunal Federal alegando que a medida prejudicaria a população mais pobre, mas teve o pedido negado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Pelas novas regras, as despesas com educação e saúde não podem ultrapassar o índice de inflação registrado no ano anterior. É absolutamente indispensável nós pormos um paradeiro nesse ritmo de gastos públicos que vai muito além do que o Estado brasileiro tem condições de pagar. Na prática, fechamento de hospital. Na prática, significa menos jovens na universidade. Nós estamos condenando pessoas, alguns que talvez ainda nem nasceram, a morrer porque não vão ter atendimento nos hospitais. O ministro da Educação nega que a nova regra vá restringir um possível aumento de investimentos no setor. Comparativamente, 2016 e 2017, a gente saiu de 129 bi para 139 bilhões de reais. E a PEC do teto, ela afeta parte dos recursos gerais do orçamento da União. Não afeta diretamente a educação. E uma confusão foi registrada durante a votação de projetos na Câmara de Jaú, no interior de São Paulo. Coloca as imagens, produção. Um morador que estava no local se manifestou várias vezes e foi retirado da sessão por seguranças. Durante a confusão, os vereadores votavam um projeto para autorizar a permuta de um imóvel do município com um terreno de uma fundação. Depois da ocorrência, o projeto foi votado e aprovado. Aproximadamente 80 e aprovado. A votação de 2 projetos que mantêm os salários do prefeito, do vice-prefeito, secretários e vereadores para o período de 2017 a 2020. Os 2 projetos também foram votados e aprovados. Pelo projeto de lei, o salário dos vereadores será mantido em R$ 5.500. O do prefeito será de R$ 19.000. O vice-prefeito vai ganhar R$ 11.500, já os secretários R$ 6.100. Só para esclarecer, a revolta dos moradores é porque os políticos chegaram a cogitar uma redução dos salários, mas depois voltaram atrás. De volta e ao vivo com o RF News, 12h16. Vamos combinar o seguinte, fique ligadinho aqui na tela da Rede Família, comigo até 13h. Bom, você quer sugerir aí uma pauta para a produção do RF News? Enviar uma reclamação, fez um vídeo, um flagra interessante pelas suas da sua cidade? Então anota agora o nosso WhatsApp, coloca na tela, produção, 1997-414-8550. Anota agora, 1997-414-8550. Você pode também tirar uma foto agora enquanto assiste o RF News. Gosta do programa? Então nos envia foto assistindo aqui o RF News. Mande o seu nome e a sua cidade. Na sexta-feira tem o quadro Você no RF News. E um dos maiores skatistas brasileiros, campeão por diversas vezes, foi preso em flagrante ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos com quase 3 quilos de cocaína na mala. Ele iria para Barcelona, na Espanha.
O skatista Gustavo Malagoli, de 27 anos, é transferido para o presídio estadual. Algemado, ele demonstra tranquilidade. O atleta chegou a ser um dos maiores skatistas do país. Foi campeão regional pelo estado de Santa Catarina, onde é federado. Depois de uma lesão, Malagoli retomava a carreira internacional. Embarcaria para Barcelona, na Espanha. No aeroporto internacional de Guarulhos, foi preso com quase 3 quilos de cocaína na mala. Acaba trazendo uma imagem que seria alguém mais isento, ainda mais uma pessoa praticante de uma modalidade esportiva. A pena ela varia de 5 a 15 anos, variando tendo a agravante aí da questão do tráfico internacional. A Federação de Skate de Santa Catarina e a família confirmam a prisão, mas não querem falar sobre o assunto. Em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, viaturas da guarda estão paradas por falta de combustível. Para atender ocorrências, teve guarda que abasteceu o carro com dinheiro do bolso. Olha só o absurdo. Com a condição de não ser identificado, este guarda municipal concordou em falar qual a situação em que eles trabalham hoje. O patrulhamento na cidade de Araçoiaba da Serra está sendo feito a pé. Não tem combustível nas viaturas. Até a semana passada, a orientação era diminuir a quilometragem, ou seja, andar menos com os carros para economizar. Com isso, o patrulhamento ficou restrito apenas ao centro. Pegar o veículo próprio aí e atender a ocorrência. Na cidade, são 3 viaturas para fazer o patrulhamento. 2 estão paradas aqui no pátio da Guarda Municipal, segundo os próprios guardas, sem combustível. A 3ª viatura está parada também, quebrada lá na garagem da prefeitura. Segundo os guardas, o município chegou a prometer que ainda esta semana vai liberar uma verba para que as viaturas sejam levadas até os postos de combustíveis da cidade para o abastecimento, enquanto não chega o combustível na garagem da prefeitura. E enquanto isso, o patrulhamento é feito a pé. Diante dessa situação, o sindicato adiantou que vai recorrer à justiça. Eles ficam aí muito expostos, né? Eles a pé pelo centro, fazendo patrulhamento muito expostos, sem segurança nenhuma para eles. São 50 guardas municipais. Desde agosto de 2016, com uma lei federal, eles passaram a ter poder de polícia e também fazem trabalho ostensivo. Mas até agora, segundo o sindicato, a prefeitura não regularizou a situação. Em nota, a Prefeitura de Araçoiaba da Serra disse que os pagamentos são feitos em dia e que desconhece essa situação de falta de combustível. Pois é, agora conhece e precisa resolver, né? Além de correr risco protegendo a população, ainda tem que pagar para trabalhar. Assim não dá, é revoltante, né? Acidente grave na rodovia que liga o litoral paulista à capital foi registrado nessa manhã. Nós temos as imagens. A colisão envolveu um caminhão que transportava um container e um ônibus. 15 pessoas ficaram feridas, 4 em estado grave. O idoso de 65 anos, infelizmente, que estava aí na parte dianteira do ônibus, morreu no local. O ônibus saiu de Santos e levaria os passageiros para o aeroporto de Congonhas. E após uma forte chuva, o Rio de Janeiro amanheceu com vários pontos de alagamento, viu? Essa imagem aí, curiosa, mostra um homem em cima de um colchão, como vocês veem. As ruas ficaram intransitáveis, muito transtorno para motoristas e pedestres também. Chuva que vem atingindo aí várias partes do Brasil, inclusive na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, foi confirmada a morte de uma adolescente após o temporal de ontem. E hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros faz buscas por vítimas após um caminhão ser engolido por uma cratera. Infelizmente, aí notícias ruins aqui no RF News, né? De volta e ao vivo com o RF News, 12 horas e 31 minutos. Um impasse no centro de Campinas. Famílias ocuparam um hotel abandonado. De acordo com os moradores do entorno do local, a ação aconteceu durante a chegaram com carros e malas, entraram no prédio e trocaram o cadeado antigo por um novo. O imóvel ocupado pelas famílias fica bem no centro de Campinas, na rua Saldanha Marinho. Nele funcionava um hotel que foi desativado há mais de 10 anos.
O grupo que ocupou o espaço integra o movimento que recebeu o nome de Comunidade de Famílias por Moradia. Ele é formado por centenas de pessoas que vieram de vários bairros de Campinas e que lutam para conseguir sair do aluguel. Segundo as próprias famílias que estão lá dentro, esse prédio aqui, que fica bem no centro de Campinas, está abandonado desde 2004. Hoje, tem cerca de 200 pessoas aqui ocupando este imóvel. Elas chegaram na semana passada e, desde então, estão aguardando uma reunião com a secretária da Habitação. Eu conversei com uma líder aqui do movimento e ela disse que tenta marcar essa reunião com a prefeitura desde o começo do ano, mas nunca conseguiu. A senhora Ana Moroso não nos atende, tanto é que teve uma situação na outra ocupação que eles falaram que era para sair e que a gente ia continuar na fila de espera, entendeu? E assim, não tem uma solução, não temos uma posição da Coab, da Secretaria de Habitação. O grupo entregou esta carta de reivindicações para a Prefeitura na semana passada. No documento, as famílias denunciam a política habitacional municipal e as regras do setor de habitação. Que no caso, o projeto do plano diretor, ele está no site da Prefeitura e prevê as zonas de habitação social no centro. E vazios e corredores de mobilidade, ou seja, fica muito mais barato para a cidade utilizar os espaços vazios urbanos para acomodar essas famílias que estão tanto tempo esperando. As famílias não pretendem desocupar o local. Elas aguardam uma conversa com a prefeitura e querem negociar a compra do imóvel. Sai muito mais barato para a cidade, porque ela não vai ter que levar a cidade para fora, construir uma nova cidade. Ela vai aproveitar a infraestrutura que já tem nas cidades. E assim também facilitando a vida dos moradores, em relação a transporte, em relação à infraestrutura, a praticidade de se viver dentro da cidade. Não queremos nada de graça, tomar nada de ninguém. Queremos negociação, queremos pagar pelo aquilo que vamos morar. Bom, agora você vai ver a reclamação de moradores de uma rua que foi engolida por uma cratera. A situação está assim há várias semanas e tem prejudicado até os comerciantes. Uma rua sem saída e também sem passagem. Não resolveram o problema porque não quis, né? Um descaso total com a comunidade. O problemão fica na rua Canguira, na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Os moradores contam que depois do começo de obras para a construção de um galpão, a estrutura que sustenta a rua começou a desmoronar. Em pouco tempo, uma cratera enorme se abriu e a rua praticamente desapareceu. Os carros não conseguem mais atravessar a via. Aí tem que subir na chuva, tem que deixar o carro aqui na chuva. Não posso chegar até a minha garagem. O buraco é tão grande que é até difícil imaginar o desenho que a rua fazia por aqui. Mas tomando por base a sarjeta, a gente consegue entender que ela vinha por aqui e seguir adiante para baixo. Só que tudo desmoronou. São mais de 50 famílias que moram nesse trecho aqui, ó, dessa rua sem saída. Ficaram sem ter como passar com carros, os táxis não sobem, o carro do gás não vem também, nem mesmo o carro do lixo. Olha só o que sobrou da rua nesse ponto. Na porta, no portão das casas das pessoas, pouco mais de 1 metro da rua. Todo o resto, ladeira abaixo. Na rua sem saída moram mais de 50 famílias. Nenhum carro pode passar por lá desde junho deste ano, quando o desmoronamento aconteceu. A rotina dos moradores está prejudicada e muito. Para tirar o lixo de casa, tem que levar até a lixeira, no fim da rua. O trabalho de funilaria que o Flávio fazia em casa está parado. Ganhar um extra está sem poder. Estou sem condições de trabalhar. Quem também está sem poder trabalhar direito é o dono desta oficina, que quase desapareceu. Então os clientes quando chegam, o meu carro está com problema, eu trabalho lá embaixo. Porque realmente eu não posso trabalhar aqui na porta. Que eu queria trabalhar na porta. Sinceramente... Trabalha no meio da rua lá embaixo? Lá embaixo, não tem como. Agora perde cliente, né? Já perdi vários clientes. Mancando e com a ajuda de uma muleta por causa de uma cirurgia no joelho. Está difícil para a dona Maria Inês. Nem a ambulância, nem o táxi podem ir até o portão da casa dela. Tinha caído um temporal, como era consulta marcada, eu não tive outro jeito a não ser enfrentar o temporal. Até o táxi chegar, né? Foi pro hospital molhada? Cheguei lá molhada,
bem molhado. Na rua moram idosos e pessoas com problemas de saúde que dependem de condução. A vizinha cadeirante que mora de frente à minha casa, ela tem certos problemas, de vez em quando, a carreta de problemas de a ambulância está vindo buscá-la. Então, até mesmo a família, às vezes, quando a carreta é bem rápida, a família tem que locomover. Mas como? Tem que passar com essa cadeira de roda aqui, nesse espaço, nesse pequeno, curto espaço. Fazer compras no supermercado demanda esforço. Tudo tem que ser levado para casa no braço. Não tem outra opção. Tem que ser aos poucos, senão a gente não aguenta. E tem a mãe ainda idosa, a operada, tem pessoas com derrame aí, tá difícil a rua. O trecho da rua onde ainda é possível passar virou um estacionamento. É lá que ficam os carros dos moradores, debaixo da chuva, de sol, até multa eles levam. O carro que estava na garagem quando a rua desmoronou continua no mesmo lugar, não tem como sair. Bem em frente mora o José Ricardo, um comerciante, dono de um bar que está vazio, sem clientes. O movimento caiu mais de, vamos pôr, tudo, né? 100%. Porque não vende nada, mercadoria que põe estraga, não tem como eu pôr mercadoria, já tem que pagar aluguel, não consigo pagar. Água e luz também, não consigo pagar. Este líder comunitário diz que os problemas nesta rua são antigos e nunca foram resolvidos. E a situação que vocês estão vendo é essa. Passou o tempo, deixaram rolar, não fizeram nada. Agora tem casas aí que estão, inclusive, correndo risco de desabamento. Aí. A obra foi embargada, a rua está desaparecida e os moradores sem saída. Ninguém sabe até quando. Nem firma tá nem aí pra gente, nem prefeitura tá aí pra gente, nem subprefeitura, nem nada. Ninguém tá aí pra gente. Resolver que é bom? Nada. Bom, em nota, a prefeitura disse que tem cobrado a empresa responsável pela obra para que os separos sejam feitos no local e que estuda um plano de ação para tentar solucionar esse impasse. Em resumo, paciência a esses moradores, né? E o zagueiro Neto começa a apresentar sinais de melhora nas condições de saúde. Ele deixou a UTI do hospital em que está internado na Colômbia. Hélio Neto saiu da UTI e agora está na unidade de terapia semi-intensiva de um hospital de Medellín. O jogador se despediu do goleiro Jackson Follman e conversou no quarto com Alan Ruschel antes dos dois serem transferidos para o Brasil. Médicos disseram que o encontro com os colegas teria tranquilizado o zagueiro. Para poder viajar de avião, Neto está sendo avaliado. Passou por uma tomografia de tórax para ver se tem ar entre os pulmões e a caixa torácica, o que pode se expandir durante o voo. Agora a equipe analisa se é preciso pôr um dreno para tirar esse ar. Depois do embarque de Alan e Rafael, o médico Edson Stakonski disse na Colômbia que só vai respirar aliviado amanhã. Quinta, quando estiver em casa. Ainda preciso levar o Neto. E a seguir você vai ver como foi a chegada de Alan Ruschel e Rafael Renzel a Chapecó. Eu volto já já, estamos ao vivo, agora são 12h39. De volta ao vivo para todo o Brasil, 12h43. Você curte o RF News? Nós estamos no Facebook, aproveita, abre o aplicativo agora aí na sua casa. Entra lá, facebook.com/RF News Rede Família ou coloque em busca lá em cima no Facebook. RF News Rede Família vai aparecer na nossa página, exatamente como está aqui. Curtindo, todo dia tem conteúdo exclusivo do RF News para você. Você pode comentar, curtir, compartilhar e nos enviar aí uma mensagem com a sua foto enquanto assiste aqui o RF News para participar do quadro Você no RF News, toda sexta-feira, aqui das 12 às 13 horas no RF News. E o jogador Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel chegaram em Chapecó. Os sobreviventes da tragédia aérea foram recebidos por familiares e torcedores da Chapecoense, que aplaudiram e cantaram O Campeão Voltou. Os dois brasileiros embarcaram na aeronave da Força Aérea que foi adaptada para eles e viajaram muito tranquilos. O médico chegou a revelar que ambos estavam aliviados e sem medo de voar. Voltando com segurança para casa. Durante uma das paradas para reabastecimento em Brasília, o jornalista Rafael Renzel deu tchau da janela e fez um sinal que significa força dentro do avião. Ele gravou um vídeo e diz que agora pretende comemorar também o aniversário na data do acidente. 25 de agosto de 73 e 29 de novembro de 2016. 2 datas de aniversário.
Enquanto os sobreviventes da tragédia da Chapecoense não chegavam, torcedores e familiares aguardavam ansiosos no aeroporto. O filho de Rafael não escondia a emoção em rever o pai. Eu não tô esperando, assim, falar muito com ele, porque ele já vai sair direto pra ambulância, vai ser tudo muito ocorrido. Eu só quero ver ele de novo, assim, sabe? Como quebra de protocolo, a mãe do Rafael Renzio, Dona Lígia, e o filho, Tavinho, puderam entrar na aeronave e dar um abraço no pai e filho. Isso porque daqui ele e o Alan Ruschel vão direto para o hospital. Vão passar por uma bateria de exames, ficar em repouso e só depois a equipe médica deve liberar um boletim sobre o estado de saúde deles. Mas esse encontro era algo inevitável. E o momento deste reencontro emocionante. E o momento desse... Estava no avião. A mulher de Rafael, que viajou para a Colômbia um dia após o acidente, disse que cumpriu a promessa, que era de trazer o marido de volta. É a melhor viagem da minha vida, eu trouxe meu menino de volta aqui, ó. Já no hospital, o primeiro a ser retirado da ambulância foi Rafael, que muito emocionado acenou para todos. Depois foi a vez de Alan Ruschel, também bastante emocionado. Após receberem os primeiros atendimentos, os pacientes foram para quartos da ala de isolamento da unidade. A boa notícia é que ambos não devem ficar internados por muito tempo. Depois de tanta tragédia, que bom ver essa cena, né? Agora está decidido, a partir de março, o brasileiro vai ter sim que pagar pelas bagagens despachadas. A medida já está gerando polêmica. Isabel embarcou para Belém cheia de malas, todas dentro do limite de peso permitido. E o melhor, sem precisar mexer no bolso. Não pago nada. Por enquanto, né? Por enquanto, é que a partir de 14 de março do ano que vem, isso vai mudar. As companhias aéreas estarão liberadas a cobrar pelas malas despachadas de acordo com o tamanho da bagagem, como já acontece em outros países. Segundo a ANAC, a proposta é fazer com que quem leva mais, pague mais. Atualmente, quem viaja dentro do Brasil tem direito a levar de graça 23 quilos e para o exterior, 2 volumes com até 32 quilos cada. Sou a favor da cobrança de mala, contanto que as regras sejam bem respeitadas. Vai baixar o preço da passagem para quem está levando só uma bagagem de mão? A gente não acredita nisso. Nem o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor acredita na queda do preço das passagens. Para o IDEC, as novas regras não respeitam a lei. O órgão pediu explicações à ANAC e ao governo. Em nenhum momento foi feito um estudo para ver quanto representa 23 quilos de bagagem na sua passagem. Porque se a gente tivesse esse estudo, nós podemos dizer, olha, isso representa 25%, então as passagens vão abaixar 25%, mas a gente não tem esse estudo. Então, se eles baixarem, a gente nunca vai ter certeza de quanto é que representa, se de fato você está pagando aí, não mais pagando pela bagagem, está tendo de fato um desconto real. E atenção, senhores passageiros, há novidades também no limite do peso da bagagem de mão, que vai dobrar. Passará de 5 para 10 quilos. Nesse caso, não há cobrança. Eu acho que vai piorar muito, porque sendo 5 quilos, a gente já não acha para guardar uma mochila, para guardar uma bolsa. Se por um lado essas mudanças têm causado polêmica, por outro, uma nova regra tem sido muito bem aceita pelos passageiros. É que o prazo para a devolução de bagagens extraviadas vai encurtar. Em voos domésticos, em até 7 dias, a mala tem que estar na sua casa. E 21 dias para voos internacionais. A nova regulamentação prevê também que o passageiro poderá desistir da compra da passagem até 24 horas depois do recebimento do comprovante, sem precisar pagar, desde que a compra ocorra com antecedência superior de 7 dias em relação à data do embarque. Pelas regras atuais, o passageiro tem direito à alimentação quando o voo atrasar 2 horas e à acomodação ou hospedagem e transporte, caso o atraso seja de 4 horas ou mais. Com o novo regulamento, a partir de 4 horas, o passageiro só terá direito à hospedagem. Há ainda outra mudança. O não comparecimento do passageiro no primeiro trecho de um voo de ida e volta não cancelar automaticamente o trecho de volta.
De volta com o RF News, 12 horas e 57 minutos. Agora uma boa notícia para você que pretende fazer compras nesse final de ano em Campinas. A INDEC liberou 11 trechos de ruas e avenidas com placas de proibição de estacionamento de veículos. Graziela Félix tem as informações. As 11 vias liberadas ficam próximas aqui à Rua 13 de Maio, principal área de compras do comércio de Campinas. Essa liberação ocorre por conta do aumento do fluxo de pessoas e também de veículos nessa época do ano. A gente sabe que realmente fica complicado conseguir um lugar para estacionar o carro. Então, o estacionamento vai ser liberado até o dia 23, no período da noite, das 7 às 11 da noite, e na véspera de Natal, no dia 24, das 8 da manhã às 7 da noite. Obrigada pelas informações, Graziela Félix. Bom, e 2 a cada 10 presos trabalham no Brasil. Uma iniciativa que vem lá de Campo Grande pode mudar este cenário. Detentos estão reformando uma delegacia e, em troca, devem ter a pena reduzida. Nesta delegacia, muito trabalho para deixar tudo novo, de novo. Durante anos, o local ficou sem reforma. Por isso, foi escolhido para fazer parte de um projeto inovador. Aqui, quem dá conta do serviço são os presos do sistema semiaberto. Cada 3 dias trabalhado eu ganho um, e pela quantidade que eu peguei, eu trabalhando para mim diminui bastante, que me ajuda pra caramba. Além da ressocialização dos presos, o projeto gera uma redução de até 75% no valor total da reforma. Uma alternativa que deve representar uma economia aos cofres públicos de mais de 2 milhões de reais. Nós temos economia financeira, porque nós realizamos essa obra com menos de 1/3 do valor se ela fosse citada. Nós temos economia de tempo e também, além da economia, ela importa no trabalho da ressocialização. Aqui eu tô no meio da sociedade, né? Tô vendo a luz do dia. É quase a mesma coisa que tá solto, né? Lá só ficava na tranca, não via ninguém, né? A expectativa é que a obra seja concluída em no máximo 4 meses. Para o Poder Judiciário, a proposta de redução de custo e ressocialização, inclusive, será aplicada em outros estados do Brasil. Se isso for dito, acho que a preocupação da pena, ela tem que ter tanto a possibilidade de punir, a pessoa errou e tem que, né, responder por isso para ver se ela não volta a delinquir, mas também a recuperação dessa pessoa, né? E o RF News termina aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.